Aquilo que domina o seu coração, aos poucos começa a dirigir a sua vida. Dose de provérbios, uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Vamos lá, abra... Começar bem o dia. Vamos lá, abra sua Bíblia, prepare seu coração. Vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar hoje através de provérbios. Hoje nós vamos terminar Provérbios capítulo 4, lendo dos versículos 14 ao 27. E nesse trecho, encontramos um daqueles conselhos que provavelmente você já ouviu muitas vezes. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas quando a gente lê todo o trecho, percebe que Salomão não está falando apenas sobre o coração. Ele fala sobre os caminhos que escolhemos, sobre aquilo que falamos, sobre onde colocamos os nossos olhos e até sobre a direção dos nossos passos. Então vamos ler Provérbios 4, do 14 ao 27. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nesse texto? Logo no começo, Salomão fala sobre caminhos. Ele diz para não seguirmos pela vereda dos ímpios, para não andarmos pelo caminho dos maus. E ele é bastante enfático. Ele diz, evite, não passe por ele. Afaste-se, siga adiante. Ou seja, ele não diz, vai lá, mas toma cuidado. Ele diz, não vá. Às vezes nós pensamos que ser forte é conseguir chegar perto daquilo que pode nos fazer mal e ainda assim resistir. Às vezes, ser sábio é simplesmente reconhecer, eu não preciso entrar nisso. Tem conversa na qual eu não preciso participar. Tem ambiente na qual você não precisa permanecer. Tem proposta que você não precisa considerar. Tem relacionamento que você sabe que vai levar você para uma direção que não deveria seguir. E talvez uma das maiores demonstrações de sabedoria seja parar de perguntar, até onde eu posso ir sem cair? Comece a perguntar por que eu preciso chegar tão perto, sabe, daquilo que pode me derrubar. Logo depois, Salomão faz um contraste muito bonito. Ele diz, o caminho dos justos é como a luz da alvorada, que vai brilhando cada vez mais até esse dia perfeito. Eu gosto muito dessa imagem, porque pensa no amanhecer. O dia não clareia de uma vez. Primeiro vai um pouco de luz, depois vai clareando mais e mais, até que o dia está completamente iluminado. E Salomão diz, é assim o caminho do justo. Isso fala muito comigo, porque às vezes nós somos impacientes com o nosso próprio crescimento. A gente quer mudar tudo de uma vez, quer saber tudo, quer estar pronto, quer olhar para trás e não encontrar mais nenhum problema, mas crescimento não funciona assim. Talvez você ainda tenha muita coisa para aprender. Eu também tenho, mas talvez ainda existem áreas que você ainda esteja tratando em você. Mas a pergunta não é, eu já cheguei? A pergunta é, eu estou caminhando na direção certa? Eu estou aprendendo? Estou crescendo? Estou permitindo que Deus trabalhe em mim? Porque uma vida com Deus vai sendo construída assim, um passo de cada vez, um pouco mais de luz, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria. Salomão diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, olha o peso dessa expressão. É como se ele estivesse dizendo, presta atenção nisso aqui, cuide do seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, não é só sentimento, está falando daquilo que acontece dentro de nós. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que ninguém está vendo. Aquilo que alimentamos dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, começa a aparecer do lado de fora. Uma mágoa que você alimenta por muito tempo, ela começa a aparecer
na maneira que você trata aquela pessoa. Uma inveja alimentada, ela começa a mudar a maneira como você enxerga a conquista do outro. O nosso orgulho começa a mudar a maneira que você recebe uma correção. Um pensamento errado, alimentado por muito tempo, ele pode acabar se transformando em uma decisão errada. Então, talvez guardar o coração seja justamente prestar atenção naquilo que está crescendo dentro de nós. E tem uma diferença importante aqui. Guardar o coração não significa fechar o coração. Às vezes alguém nos machuca e nós pensamos, agora eu não confio mais em ninguém. Não vou permitir que ninguém se aproxime de mim. Nunca mais vou me entregar dessa maneira. Mas isso não é necessariamente proteger o coração. Às vezes é só construir um muro ao redor dele. Guardar o coração é outra coisa. É aprender a perceber, isso aqui está me fazendo mal. Essa mágoa está crescendo demais dentro de mim. Essa comparação está roubando minha alegria. Esse pensamento não deveria estar encontrando espaço dentro de mim. E então permitir que Deus trate isso. Porque talvez ninguém esteja vendo o que está acontecendo dentro de você. Mas Deus está. E olha como Salomão continua. Logo depois de falar sobre o coração, ele fala sobre a boca. Ele diz para afastarmos da boca as palavras perversas. E isso faz muito sentido, porque aquilo que está dentro começa a sair. E por isso, talvez antes de começar seu dia hoje, vale a pena fazer uma oração bem simples. Senhor, me ajuda a cuidar das minhas palavras, porque você pode mudar o dia de alguém com aquilo que você fala, para melhor, para pior. Você pode encorajar alguém, pode agradecer, elogiar, trazer paz, mas também pode ferir. E existem palavras que levam segundos para serem ditas e muito tempo para ser esquecida. Então cuide do coração, cuide da boca. Depois ele fala dos olhos. Olhe sempre para frente, cuide do seu foco. E talvez isso seja ainda mais importante para os nossos dias, porque tem tanta coisa disputando a nossa atenção, a vida dos outros, as redes sociais, a comparação, os problemas, a opinião das pessoas, o que fulano conquistou, onde fulano chegou. Quando percebemos, passamos tanto tempo olhando para a vida dos outros que paramos de olhar para a nossa. Talvez você não precise saber para onde todo mundo está indo. Talvez precise simplesmente ter clareza para onde Deus está conduzindo você. E então Salomão termina falando dos pés. Ele diz, veja bem por onde você anda. Olha que interessante. Coração, boca, olhos, pés. É como se ele estivesse dizendo, cuide da sua vida inteira. Cuide da vida, daquilo que entra, daquilo que fica, daquilo que sai. Cuide daquilo para onde você olha e cuide da direção para onde você está caminhando. Porque ninguém chega a um lugar de repente. A gente chega através de passos, uma pequena decisão hoje, outra amanhã, outra depois. E essas pequenas decisões vão formando o caminho. Por isso eu quero deixar uma pergunta para você começar o seu dia hoje. O que você precisa guardar hoje? Talvez seja o seu coração de uma mágoa que está começando a crescer muito. Talvez seja os seus olhos de alguma coisa que está roubando seu foco. Talvez seja a sua boca de palavras que você sabe que não precisa dizer. Ou talvez seja seus pés de um caminho que você sabe que não deveria seguir. E talvez ninguém consiga responder isso por você, mas você sabe. Então não espere crescer, não espere piorar, não espere aquilo dominar você. Cuide agora, porque aquilo que você permite permanecer no seu coração hoje pode começar a dirigir suas decisões amanhã. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje, uma dose de sabedoria para começar bem o seu dia. E se você não guardar mais nada dessa nossa conversa, guarde pelo menos isso. Aquilo que domina o seu coração, aos poucos começa a dirigir a sua vida. Então, cuide do seu coração, cuide das suas palavras, cuide dos seus olhos, cuide dos seus passos e comece esse dia lembrando do conselho de Provérbios. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amanhã continuamos nossa caminhada pelo livro de Provérbios. Eu espero você. Siga, curta e compartilhe. Deus abençoe.